Pastor Abner, por favor, some-se ao púlpito. Agora é o momento da palavra, né? Momento singular no culto, né? Cristão. O pastor Abner foi meu pastor aqui durante uns 6 meses, mais ou menos, ou mais. Mais um pouquinho, né? Um pouco mais de 6 meses, talvez perto de 1 ano, né? Perto de 1 ano, já foi pastor aqui na igreja Becebe. Inclusive dessa igreja, eu tive a honra de ter sido pastoreado pelo meu pastor Abner, né? Homem, para honra e glória do Senhor, de grande sabedoria, né? Um homem bíblico, né? E nós temos a honra de receber o pastor Abner aqui essa noite para nos trazer o alimento do céu para as nossas vidas. Amém? Vocês estão sedentos aí para ouvir a palavra de Deus? Amém? Então, estenda as suas mãos para cá, vamos orar pelo pastor Abner. Senhor, apresentamos o teu filho, o teu servo, na tua presença. Pai amado, fala conosco de uma maneira poderosa. Usa poderosamente o teu filho, Senhor. O teu filho certamente preparou, estudou, Senhor, orou para trazer essa mensagem. E é o mensageiro da noite, Senhor, para trazer a mensagem à tua igreja. Mas nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, usa o teu filho poderosamente com unção, com poder e com autoridade, Senhor. Porque a fé salvadora, ela vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Toca os corações, Senhor. Toca os nossos corações com a tua palavra, Senhor. Penetra, Senhor, o impenetrável, Senhor. Fala conosco, Senhor. Alinha nossas mentes e os nossos corações com a tua vontade, através do aprendizado da tua palavra. É no nome de Jesus que nós oramos, que todos digam amém. Essa água é sua, pastor. Obrigado, pastor. Amém. A paz do Senhor, queridos. É uma alegria estar de volta. Vou falar no plural, estarmos de volta. Quero já fazer um adendo, uma explicação. Na verdade, eu e esta equipe que aqui está, eu vou dizer nós, porque não fiz nada sozinho. De fato, nós pastoreamos a Assembleia de Deus Beceba em Vicente Pires, mas isso já faz 9 anos. Há 9 anos atrás, nós cumprimos um mandato rápido, quero crer que eficaz, mas tivemos a oportunidade do Senhor de trabalhar em algumas questões, à época importantes e necessárias. De lá, então, nós fomos para a sede, ficamos na sede mais cerca de 1 ano e meio, fui segundo vice-presidente também da sede. Vou dizer novamente, né? Quero crer que para nós é uma grande alegria estar de volta. E nessa data tão especial, 40º aniversário, muito mais significativa, muito mais forte, né? E gostaria de falar, e posso dizer que vou falar com propriedade, porque já vivi, né? Faço parte, mesmo que só um pouquinho, né? Mas fazemos parte da história desta igreja. Então, mesmo assentado, querido, tome a sua Bíblia. Eu quero ler o texto base, o texto que foi escolhido como tema desta festa, está em 1 Samuel, no capítulo de número 7. Eu vou ler, ou nós vamos ler, dos versos 2 a 12. 1 Samuel, capítulo 7, versos 2 a 12. Se você puder me acompanhar, eu vou lendo aqui, você me acompanha e me ajuda em determinados momentos. Amém? Você achou aí? 1 Samuel capítulo 7, versos 2 a 12, eu vou ler na versão ACF, e diz assim: E sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Quiriate Jearim, e tantos dias se passaram que até chegaram 20 anos. E lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus.
Então os filhos de Israel tiraram dentre si aos Baalins e aos Astarotes e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai a todo Israel em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispá, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispá. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Por isso disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro de mama, e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel. E o que aconteceu? O Senhor lhe deu ouvidos. Sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com grande estrondo sobre os filisteus, e os confundiu de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens que saíram de Mispá e perseguiram aos filisteus e os feriram até abaixo de Bet-car. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e chamou o nome dela o quê? E disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Queridos, eu tenho dito de uns tempos para cá, que aniversário é um tempo em que a gente olha para trás, né? É o momento que a gente olha, são 40 anos, e o que aconteceu em 40 anos, como tudo começou, né? Quem estava lá, quem veio fazendo, quem veio participando, é um tempo em que a gente olha para trás, mas também é um tempo que a gente olha para frente, né? Ok, e daqui para frente o que vai ser? E a gente começa a traçar planos, a gente começa a fazer projetos, né? Então, aniversário é um momento oportuno de olhar para trás e, com o que aconteceu atrás, projetar o futuro. E esta igreja escolheu por tema nesta data: até aqui nos ajudou o Senhor. Isso é muito válido, né? No 40º aniversário, a gente olha para trás, e eu conheço um pouco a história da Assembleia de Deus Berseba como um todo, não só da Assembleia de Deus Berseba em Vicente Pires. Eu sou filho do pastor Sóstenes Apolos. Quando esta igreja nasceu, quando a igreja Berseba lá no Cruzeiro nasceu, ela nasceu como congregação da Assembleia de Deus da L2. À época ainda pastoreada pelo pastor Eliseu Menezes, mas logo depois pastor Sóstenes Apolos, meu pai. Eu conheci pastor Almiro de Freitas, que foi pastor presidente no Cruzeiro, ele foi vice-presidente da L2, pastor José Pereira Viana, que foi pastor também da congregação do Cruzeiro à época, e ele inclusive hoje um grande amigo, um grande mentor. Então consigo mais uma vez dizer, pensar em algumas coisas, ver algumas coisas, e realmente dizer: até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui o Senhor tem ajudado esta igreja. Mas se a gente pensar um pouquinho, e aí eu vou me basear no tema escolhido, algumas lições, algumas coisas, alguns temas sobre os quais a gente pode se debruçar no 40º aniversário. O tema escolhido, repito, foi: até aqui nos ajudou o Senhor, com base em 1 Samuel 7,12. Querido, e uma primeira coisa que era importante falar, talvez você já saiba, talvez eu vá só chover no molhado. A palavra Ebenezer não quer dizer até aqui nos ajudou o Senhor, né? Acho que você já sabe disso, né? Ebenezer vem do hebraico Eben-Ezer, ou Eben-Haezer, ou Eben-Reezer, pedra da ajuda, porque aí Samuel toma uma pedra e a coloca em determinado ponto, e ergue ali um monumento, e aquela era a pedra da ajuda, a pedra que lembrava um memorial, um monumento da ajuda do Senhor, Eben-Reezer. E hoje eu quero te convidar
se você me permite, a construir um memorial bem particular nosso. Um memorial Ebenezer, uma pedra da ajuda. Vamos olhar para trás e vamos tirar lições e nos relembrar de alguma coisa. Mas a primeira coisa, querido, ou a segunda, na verdade, é como ou por que esse memorial foi erguido. Se você voltar comigo no capítulo 4 aí, deste mesmo livro de 1 Samuel, você vai ver que, em determinado momento, o povo de Israel e os filisteus guerrearam. Isso não é novidade para você, né? Isso acontece aí, né, por muitos livros do Antigo Testamento. O fato é que havia um local, nas montanhas de Efraim, que tinha vista para o território dos filisteus. Ficava perto de Afeque. E dali de cima você via o território dos filisteus. E na planície costeira passava uma das rotas mais importantes. Você não precisa saber de geografia bíblica, não. Só estou te situando. Na planície costeira passava uma rota comercial importante. E esse local, perto de Afeque, tinha vista para esta rota. E um local que está à beira de uma rota comercial importante, com vista para este local, é um território importantíssimo. É super estratégico. Então, israelitas e filisteus brigavam por esse lugar. No capítulo 4 de 1 Samuel, se você estiver lá nele, 1 Samuel capítulo 4, verso 1, diz assim: e veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu à peleja contra os filisteus e acampou-se onde? Junto a Ebenezer. Este local do qual falei, que tinha vista para o território dos filisteus, é o local que lá mais na frente vai ser chamado Ebenezer. Aí você vai dizer, não, pastor, mas aí já está falando que o local se chama Ebenezer. Bem, o livro foi escrito depois. E quando o autor foi relatar, ele fala deste local chamando pelo nome que já era conhecido. Mas quando este episódio acontece, o lugar não tinha nome. Era um lugar, naquele lugar. E para o autor não escrever isso, né, então Israel se acampou num canto lá qualquer, ele coloca onde hoje é Ebenezer, certo? E ali tem uma guerra. Se você seguir lendo neste capítulo 4, Israel é derrotado. E aí, fica aquela coisa, né? E agora? Se você for aí no verso de número 3 do capítulo 4, diz, e voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel, por que nos feriu o Senhor hoje, diante dos filisteus? Israel é derrotado, volta para o acampamento e fala, por que que o Senhor nos feriu hoje? Vamos fazer o seguinte, vamos trazer a arca. Se a arca vier, não tem para ninguém. Tragamos a arca do Senhor, né? E você sabe a história, o povo trouxe a arca, e foi uma gritaria, e os filisteus temeram, né? E à medida que os filisteus temeram, eles se encheram de coragem, falaram, agora é matar ou morrer literalmente, e venceram de novo. E tomaram a arca. Eli, o sumo sacerdote, morre ao saber da notícia de que a arca foi tomada, de que seus filhos Hofni e Finéia foram mortos na tomada da arca. Aquele lugar, que não tinha nome na época, se tornou um lugar de vergonha. O marco daquele lugar era lá onde a arca foi perdida. Para onde você está indo? Lá onde a arca foi perdida. Deus atua, você segue lendo o livro, derruba Dagon 2 vezes, os filisteus são feridos com doenças, com ratos, devolvem a arca chega a Kiriat Jearim, e foi aí que nós começamos a ler.
a arca chega em Kiriat Jearim, tem um probleminha lá, o povo vai olhar dentro da arca, toma uma praga, joga a arca lá no canto, esquece dela. 20 anos se passam. 20 anos se passam. De repente, Samuel cresce em seu ministério. Até então, Samuel era profeta. Lá no capítulo 4, começa dizendo que a palavra do Senhor veio a Samuel, ele ainda como menino. Israel soube, a palavra do Senhor vem a esse jovem. E nesses 20 anos, Samuel amadurece. Samuel é mais usado por Deus e Samuel se torna juiz. Então, quando a gente chega aí no capítulo 7, Samuel agora é profeta, mas Samuel também é juiz. E Samuel então começa a julgar a Israel. Ele diz: sabe de uma coisa? Se vocês deixarem os falsos deuses, se vocês se converterem ao Senhor, o Senhor vai agir em favor de vocês. E aí o povo, fica contristado, tira os falsos deuses. Então vamos servir ao Senhor, vamos nos juntar onde? Lá onde a arca foi perdida. É sério, Samuel? Nós vamos fazer um culto, nós vamos fazer um momento de contrição ao Senhor, naquele lugar onde a arca foi perdida, é lá mesmo. Vamos lá o lugar é bom, é bonito, amplo, sabe? Dá para a gente juntar todo mundo lá. E quando todo mundo se junta, os filisteus falam: o que é isso? Não, esse povo está armando, vamos lá. E o povo que se juntou para um culto, de repente se vê envolvido numa guerra. Já aconteceu isso com você? Será que já aconteceu isso na história dessa igreja? O povo se reúne para louvar o Senhor e tem problema? Aqui não deve acontecer, não. É só lá na minha igreja que isso acontece, Aqui não deve acontecer, não. E aí o povo fala: Samuel, e agora? Esse lugar aqui, Samuel, é complicado. Aqui a gente já perdeu a arca uma vez. Vamos tomar outra coça aqui. E Samuel começa a clamar ao Senhor. O Senhor troveja. Os filisteus se confundem, se matam. A vitória é grande do povo de Israel sobre os filisteus. Então, consegue ver o então aí do verso 12? Então, tomou Samuel uma pedra, mas não pense que é uma pedrinha. Não foi um seixo. Uma pedra. A pôs entre Mispá e Sem, lá no lugar onde a arca foi perdida há 20 anos antes. Chamou o seu nome Eben-Ezer, a pedra da ajuda. E disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Samuel ergueu um memorial naquele lugar e disse: todas as vezes que alguém passar aqui, todas as vezes que alguém olhar para essa pedra, ele vai se lembrar: aqui o Senhor nos ajudou. Aqui o Senhor reverteu a situação. E queridos, tem algumas coisas para nós em toda essa história hoje. Pensando em 40 anos de história, mas pensando na sua história, pensando na sua situação particular, a primeira coisa que eu quero que você se lembre, que você saiba, é que Deus muda situações, Deus muda história. Aquele lugar que 20 anos antes era sinônimo de derrota, era sinônimo de desgraça, se tornou o lugar em que Deus ajudou o seu povo, se tornou o marco, o memorial, a lembrança de que não interessa que desgraça foi, de que não interessa quanto tempo foi, o fato é que Deus muda a história, Deus converte a situação. E como eu disse, eu posso falar disso com propriedade da história dessa igreja. O pastor Isaac estava lá, o pastor Pedro estavam lá, irmã Marli, irmã Senira.
Queridos, Deus muda a situação. Muitas vezes na história da igreja, desta igreja, eu tenho certeza que isso aconteceu, vai continuar acontecendo. Desenvolvemos projetos. Vamos fazer e vamos lá e tal. E aí, como é que vai ser? E derrota. Porta fechada. Na melhor das hipóteses, quando não é porta na cara. Vergonha. Fracasso. E agora? E agora, volte os seus olhos para Ebenezer e diga: o Senhor muda situações. Não é porque no passado aconteceu que vai acontecer agora. Não é porque lá a porta foi fechada que Deus não abre agora. Não tem trauma para o Senhor. O Senhor não fica traumatizado. O Senhor não fica amedrontado. O Senhor muda histórias. A gente às vezes precisa se lembrar disso. Muitas vezes a gente precisa se lembrar disso. E em nosso Ebenezer particular hoje, lembre-se disso. Lembre-se do que o Senhor já fez por você. Lembre-se das vergonhas, dos traumas, das derrotas que o Senhor reverteu na sua vida. Hoje é dia de você olhar para isso. Hoje é dia de você se lembrar disso. Hoje é dia de você erguer este memorial e dizer: o Senhor mudou a minha história. A segunda lição que eu vejo, e eu frisei lá no capítulo 4, no verso 3, os anciãos perguntando, né, mas por que o Senhor hoje nos infligiu essa derrota diante dos filisteus? Que coisa, mas por que será? Mandam trazer a arca. Coça, peia, derrota. E se você pula lá para o capítulo 7, verso 12, você vê a resposta de Samuel. Até aqui nos ajudou o Senhor. Sabe qual é a situação, queridos? Lá no capítulo 4, o povo confiou na arca. Tragamos a arca. O povo estava em pecado, o povo estava vivendo, né, cada um vivia conforme desce na telha, na versão de Abner Lemuel, né? Não havia rei sobre Israel, cada um fazia o que bem lhe parecia aos olhos. Era esse o cenário. E quando o povo é derrotado, o povo não pensa: vamos nos voltar ao Senhor. Não, vamos trazer a arca. A solução é o objeto mágico. Não é o Senhor. A fé não foi posta em Deus. A fé foi posta na arca. Sabe qual é a segunda lição para o nosso Ebenezer hoje? Querido, a nossa fé tem que estar no Senhor. Não é a nossa capacidade, não é a sua capacidade, não é a sua inteligência, não é o seu braço, não é o seu dinheiro. A nossa confiança deve estar no Senhor. Foi falado aqui essa noite, né? Você sabe o que é que sustenta a igreja? E eu gostei muito do adendo que o pastor Isaac fez. Não é o dinheiro, né? Porque hoje a gente, quem tem dinheiro faz tudo. Não, querido, não é não. Fernando Collor está aí para mostrar que não é bem assim, né? O pessoal da minha idade um pouquinho mais sabe do que eu estou falando. Não é? Não, mas agora a gente trouxe aqui o fulano, que é a última bolacha do pacote. Ele consegue fazer. Pense numa pessoa especializada. Não quer dizer nada. Não, mas nós, olha... Esse aqui fala grego, hebraico, latim, né, espanhol, francês, português, inglês, aramaico, né, ele fala tudo. Quer dizer nada. Uns confiam em carros, outros em cavalos.
Você sabe qual é o segredo da vitória do povo de Deus? Nós faremos menção do nome do Senhor dos exércitos. Esta igreja está de pé, porque até aqui a ajudou o Senhor. Veio dele a providência, veio dele a salvação, veio dele o recurso, veio dele a intervenção. A nossa confiança tem que estar no Senhor. Ao longo da história, com certeza, dos 40 anos dessa igreja, foram muitas as intervenções do Senhor. Eu estava lendo num segundo livro que meu pai escreveu, pastor Sóstenes Apolos. O segundo livro que ele escreveu é exatamente sobre as congregações da L2 à época. E lá tem um trechinho da história da Assembleia de Deus Berseba. Hoje Berseba, na época, congregação do Cruzeiro. E a aquisição da loja foi um milagre. Não sei se alguém aqui conhece essa história. A igreja começou numa loja pequena. E assim, rapidamente não cabia mais ninguém. Mas naquela época, adquirir lote no DF era complicadíssimo. De repente, eis que se não quando, o dono da loja do lado procurou a igreja e falou: vocês não querem comprar minha loja, não? Mas não tinha dinheiro para isso, não. Mas a gente quer. A gente quer. Confiando em quem, querido? No Senhor. E por uma ação sobrenatural, a loja foi comprada, e a igreja cresce, e as coisas vão acontecendo, e a igreja vai crescendo, porque do Senhor vem o nosso socorro. Elevo os meus olhos para os montes. É de lá que vem o meu socorro? Foi de lá que veio o socorro de Senaqueribe, o socorro de Ezequias? Ezequias levantou os olhos para os montes, e o que ele viu? Assírios. E o que ele fez? Não é dos montes que vai vir o meu socorro, não. Meu socorro vai vir do Senhor. E quando ele orou, em uma noite, 185.000 assírios foram mortos pelo agir do Senhor. A porta que o Senhor abre, ninguém fecha. A porta que o Senhor fecha, ninguém abre. Agindo o Senhor, quem impedirá? É dele que vem o nosso socorro. Eu não sei qual é a sua situação. Eu não sei o que você está vivendo. Mas nesse nosso Ebenezer particular hoje aqui, levante esse memorial e diga: eu vou confiar no Senhor. Eu vou colocar a minha fé no Senhor. Não é no gerente do banco, não é no diretor da escola, não é no meu chefe, não é no governo, não é. Confia no Senhor. É dele que vem o nosso socorro. Outra lição importante no nosso Ebenezer. Lá atrás, quando a arca foi perdida, Israel estava sob liderança espiritual de Eli e seus filhos. Os filhos de Eli, sacerdotes, a Bíblia chama expressamente de filhos de Belial. Homens que podem ser chamados de filhos do diabo. Querido, você tem noção do que é um sacerdote ser chamado de filho do diabo? Pense uma liderança espiritual, horrível. E o sumo sacerdote, o supervisor destes filhos de Belial, era conivente. Não tinha pulso, né? Ele ouvia falar dos pecados, da promiscuidade daqueles sacerdotes. A Bíblia diz que aqueles homens se deitavam com mulheres em bandos.
na frente da tenda da congregação. Não era assim, uma, outra, não, em bandos. Isso é uma depravação enorme. Se fosse um homem qualquer, já era uma depravação enorme. Para um sacerdote. E quando Eli ficou sabendo disso, não, meus filhos, que é isso que eu estou ouvindo de vocês? Oh, faz isso não, isso é tão sério. Moral da história, o povo colocou a confiança na arca, porque no sacerdote não dava para seguir mesmo não. A arca foi tomada, 20 anos se passam, levantam um profeta e um juiz, homem sério, homem que já chegou chutando a porta. Se vocês deixarem os ídolos, o Senhor vai voltar para vocês, vai se voltar para vocês. Eu vou clamar a Deus e Deus vai resolver esse negócio, vai livrar vocês dos filisteus. O homem que chamou para si a responsabilidade, bateu no peito e falou, vamos lá. Liderança espiritual é muito importante. É. Queridos, essa igreja completa hoje 40 anos de história. Você tem noção da liderança espiritual que Deus colocou à frente desta igreja em 40 anos de história? Eu conheço vários, como eu disse. Eu mesmo fui um deles, né? Eu não estou aqui puxando brasa para minha sardinha, não. Mas o Senhor tem dado a esta igreja, Assembleia de Deus Berseba, o campo como um todo, e a esta congregação especificamente, homens compromissados com a sua palavra, liderança espiritual muito bem estabelecida, homens compromissados com Deus, sacerdotes que vivem a palavra de Deus. A minha pergunta é, como é que você tem se relacionado com isso? Você tem agradecido a Deus por isso? Pastor Isaac não me pagou para falar nada hoje não, tá? Mas queridos, essa frase que ele falou aqui, você sabe o que sustenta a igreja? É jejum, oração e palavra, ensino bíblico, né, pregação embasada. Você sabe quantos pastores têm pregado isso hoje? O que tem sido pregado hoje é, vamos pintar a igreja de preto que resolve. Toca aqui uns mantras no teclado aqui, minha irmã, que o negócio vai fluir agora. Em nome do meu nome, agora eu vou falar uns trem aqui que vocês vão ver. Aí o povo chora. Que culto glorioso. E o que você aprendeu? Não sei, eu não aprendi nada. Eu só chorei o culto todo. Vem com fome e volta faminto. Por quê? Porque falta conteúdo. Porque falta liderança espiritual. E Deus tem dado a essa igreja grandes líderes, grandes homens. E como você tem se relacionado com isso? Você tem aproveitado disso? Você tem valorizado a liderança que o Senhor tem dado a esta igreja? Você tem comido o alimento que é dado aqui? A palavra do Senhor diz, Cristo andando pela Judéia, pela Galiléia, ele olhava e ficava com pena da multidão, porque eram como ovelhas que não tem pastor. Micaías, quando trazido diante de Acabe e de Jeosafá, e nós estamos falando de Jeosafá, ele aponta para o rei e fala assim, vi todo Israel andando e zanzando como ovelhas que não têm pastor. Mas os tempos mudaram. E hoje, nós temos ovelhas que não querem ter pastor. Você é membro de qual igreja? Assembleia de Deus Berseba da Vicente Pires.
É mesmo? E onde você está indo? Estou indo no culto da igreja concorrente. O que tem lá? Igreja preta, mantra no teclado, muita lágrima e chororô. Mas hoje não é culto de ensino. Não, mas ensino é muito chato. Ensino não adianta nada. Pense um troço sem futuro, é EBD. Querido, no seu memorial hoje, olhe para trás, olhe para o presente e veja, o Senhor tem te ajudado até aqui, levantando pastores que se preocupam com a sua alma, pastores que querem te pastorear, pastores que te alimentam, então valorize. Nessa hora ninguém dá glória a Deus, não. Opa, né? Se eu der glória a Deus, eu me complico. Querido, hoje o povo de Deus vive como ovelhas que não têm pastor, porque não querem ter pastor. Não dá ibope. No seu memorial hoje, agradeça ao Senhor. Como eu disse, pastor Eliseu Menezes, ainda é vivo, 96 anos, se não estou enganado, pastorei a Assembleia de Deus na Ilha do Governador, um homem lúcido, com ensinos fortíssimos. Pastor Sóstenes Apolos, que sucedeu, meu pai já dorme no Senhor, mas um grande homem de Deus, marcou a história das Assembleias de Deus no Brasil, especialmente pela obra missionária e pelo ensino. Pastor Delvani, pastor José Pereira Viana, pastor Almiro de Freitas, né, falando dessa igreja, pastor Isaac e eu, antes de mim, não lembro quem veio, pastor Souza. Queridos, valorize o que o Senhor tem te dado. Alimente-se da verdadeira palavra de Deus, onde o Senhor te colocou. A liderança espiritual, estar sob liderança espiritual, é fundamental para a vitória cristã. A gente hoje vive o fenômeno dos desigrejados. Não preciso ir para a igreja para servir a Jesus, não. E vive o outro fenômeno, os dos super igrejados. Ele é membro de uma igreja, mas ele participa de umas 15. Ele vê vídeo na internet, né? Está assistindo um aqui no celular, o outro no computador, um outro na televisão, e escuta tudo, né? Aí sai dizendo, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e uma parte caiu à beira do caminho, a outra parte foi levada pelos animais, na ressurreição de quem será esse homem, porque ele não sabe de nada. Valorize a liderança, obedeça o seu pastor. Eita! Obedeça ao seu pastor. Apoie o seu pastor. Nós oramos aqui hoje pelas irmãs do ciclo de oração, pelas professoras de escola das crianças, oramos pelo Ministério do Louvor, prometemos uma oração pelas irmãs da cozinha. Em que momento? Vamos chamar o pastor Isaac aqui, vamos fazer uma oração por ele. Isso não é uma crítica, não. Isso não é uma crítica, não. O que eu estou dizendo é que muitas vezes ele se preocupa com a sua vida, mais do que ele se preocupa com a dele. Então obedeça seu pastor, não seja um fardo não, querido. E entenda que a vitória na sua vida vem à medida que você segue a liderança que o Senhor tem colocado sobre a sua vida. Não seja bode, seja ovelha. Siga obedecendo ao seu pastor. Amém? Amém. Glória a Jesus agora. Eu sei, duro esse discurso. Eu sei, querido. É festa. A gente pode falar umas verdades aqui, né? Uma outra lição que eu vejo aí, Samuel coloca uma pedra, e como eu disse, não pense numa pedrinha. Samuel coloca uma pedra de um tamanho considerável, ele ergue um monumento, de forma que quando alguém passasse e olhasse para aquela pedra, dizia: que pedra é aquela? É a pedra, ali o Senhor nos ajudou. Ali o Senhor mudou a história. Era algo para ativar a lembrança. Era algo para trazer à memória
as vitórias do Senhor. E hoje, ou nesse período, neste ano, é um tempo para nós avivarmos a nossa memória. Em nosso Ebenezer particular nesta noite, olhe para trás e se lembre do que o Senhor fez por você. Semana passada, eu falava num culto de ação de graças, exatamente isso, querido. Muitas vezes o Senhor faz grandes coisas por nós, e quando a bênção chega, a gente, o Senhor me deu, né? Glória a Jesus e tal. E aí o tempo vai passando e aquilo que o Senhor te deu, primeiro fica comum. Né? O Senhor te deu algo, aí você, no primeiro momento, glória a Deus. No segundo momento você fala, está aí o que o Senhor me deu. Eu tenho, já até esquece que foi o Senhor que deu. Eu tenho. No fim das contas, essa porcaria só me dá problema, esse troço velho, né? Não é assim? A gente é ingrato por natureza. A gente tem que ficar se forçando, né? O salmista diz, bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças. Eu tenho que ficar forçando aqui. Eu não posso esquecer o Senhor que me deu, o Senhor que fez, o Senhor que me deu, o Senhor que fez. Eu não posso esquecer. Então hoje se lembre, traga a memória, em 40 anos de vida dessa igreja, como o Senhor agiu. E na sua vida, eu não sei quantos anos você tem, como o Senhor agiu, o que o Senhor te deu, quais foram as bênçãos do Senhor. Não se esqueça. Levante o seu memorial aí e lembre-se. Quantas coisas cantamos aqui, né? Obrigado, Senhor. O Senhor me salvou, o Senhor regenerou o coração. Cantamos, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vai fazer. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Você já agradeceu ao Senhor por isso hoje? Você já agradeceu que você está vivo? Para a gente, às vezes, assim, levantar é tão natural, especialmente quando levanta atrasado, né? O relógio já tocou há 20 minutos atrás, você só rola da cama, já cai em pé, já segue para a vida, e nem agradeceu ao Senhor. Você comeu hoje? Você veio de carro? Não, eu vim de Uber. Pagou? Queridos, quantas coisas o Senhor fez por você? Tem alguma bênção que o Senhor te deu que você já está reclamando dela? Isso aqui, essa porcaria, isso aqui não vale nada, isso foi problema, isso é gasto, só é manutenção, Então fica sem. Agradeçamos ao Senhor, querido. Hoje é noite de agradecer ao Senhor, de olhar para o memorial estabelecido. Na vinda, trouxe o evangelista Alfredo, ele me mostrou a lojinha, onde nós nos reunimos ali embaixo. Que alegria é para mim ver essa igreja num espaço desse tamanho. Como é agradável, como sabe, eu participei um pouquinho. Tem algo, né, na história, eu participei e hoje o trabalho está crescendo. O Senhor abençoou esta igreja. Você está sentado hoje com ar-condicionado? Lembra, irmã Marlene, tinha ar-condicionado? Não, querido, era ventilador na muleira. Não, pastor Isaac? Era um negócio complicado. Tinha uma coluna bem no meio, assim, ó, bem na frente do pastor, não? Bem aqui assim, ó, a gente tinha que pregar assim, ó, para interagir. Olha o espaço que o Senhor tem dado. Isso é bênção do Senhor. Isso é a mão do Senhor. Isso é a providência do Senhor. Até aqui o Senhor tem ajudado esta igreja. Até aqui o Senhor tem provido. E a gente não pode se esquecer. Há uma canção que eu gosto muito. Muito, muito, muito. Ela diz, não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas de fidelidade.
dia após dia, ano após ano, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade, e dia após dia, em 40 anos, dia após dia, as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a Assembleia de Deus Berseba, e amanhã vai ser nova, é diferente da de hoje, e terça-feira é diferente da de segunda. As misericórdias do Senhor, se lembre delas, não sejamos ingratos, e quando você passar nesse memorial, lembre-se do que o Senhor tem feito por você. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Você vai ficar surpreso como o Senhor tem agido em seu favor. Mas por último, não quero me alongar muito, Ebenezer, aquele memorial, também falava de perseverança. Veja que Samuel coloca a pedra entre Mispá e Sem, duas cidades. Dá o nome àquela pedra, aquele memorial. Essa pedra agora se chama Ebenezer, a pedra da ajuda. E aí ele diz uma frase: até aqui nos ajudou o Senhor. Veja que ele não diz a partir daqui. Veja que ele não diz o Senhor nos ajudou. O Senhor nos ajuda, né? Ele diz até aqui. Por quê? Como eu disse, o povo vinha de uma situação espiritual complicada, e agora tinha se voltado ao Senhor. O Senhor tinha agido em favor do seu povo. Samuel coloca aquele memorial para dizer: o Senhor nos ajudou aqui. Até aqui o Senhor nos ajudou. Daqui para frente, depende de nós. Se a gente voltar para os caminhos antigos, a coisa degringola de novo. Mas se a gente seguir no caminho certo, o Senhor continua nos abençoando. Ebenezer nos diz: a bênção do Senhor depende da nossa fidelidade, depende da nossa perseverança, depende da nossa insistência, da nossa vontade, da nossa força de seguir seguindo ao Senhor, de seguir servindo ao Senhor. Essa história de que não, né, a promessa, quem tem promessa não morre, né? Não é bem assim, não é bem isso que o escritor aos Hebreus diz, não. Ele diz o seguinte, que alguns morreram sem alcançar a promessa. Certo? Então, querido, persevere em servir ao Senhor. Olhe para trás. Olhe para as histórias que foram mudadas, as situações que foram revertidas pelo Senhor. Lembre-se do que o Senhor fez por você e faça um compromisso no seu coração. O Senhor me ajudou até aqui, daqui para frente eu sigo servindo, daqui para frente eu sigo obedecendo, daqui para frente eu sigo cultuando, porque eu sei que o Senhor continuará comigo. Quando a irmã que aqui estava pegou o microfone e disse: a alegria do Senhor é a nossa força. A gente segue porque a gente é alegre. É, querido. Se a gente esmorecer, aí acabou. Vida cristã não é fácil. Pelo menos a minha, não sei a de vocês, né? Talvez pode ser alguém aqui, né? Vida cristã não é fácil. O Senhor tem nos ajudado até aqui. São guerras, como foram para o povo de Israel.
É necessário tomar posição, como foi necessário para o povo de Israel. É necessário passar pela correção do Senhor, como foi necessário para o povo de Israel. Mas sabendo tudo isso, persevere em seguir na caminhada. Lembrai-vos da mulher de Ló. Palavras do nosso Senhor Jesus. Não olhe para trás. Não pense em voltar. Não pense em parar. São 40 anos, não são 40 dias. São 40 anos o Senhor agindo em favor da igreja. Então agora, persevere. Até aqui o Senhor te ajudou. Até aqui o Senhor tem ajudado esta igreja. E daqui para frente, depende da nossa postura. Depende da sua postura. Depende do seu coração rendido, do seu coração ofertante. E não estou falando de dinheiro, estou falando de um coração que entrega ao Senhor tudo o que tem, tudo o que é. Ao erguer este memorial hoje, faça o compromisso, olhando para trás, olhando para o que o Senhor fez. Eu hoje tomo postura, tomo posição, eu vou seguir adiante. Amém, querido? Curve a sua cabeça, por favor. Feche os seus olhos. Olhe para dentro de si. Não olhe para a pessoa que está do seu lado. Olhe para dentro de si. E a primeira coisa que eu preciso que você pense aí, que situações na sua vida o Senhor já mudou? Quais foram as situações complicadíssimas, derrotas escritas, situações que te causaram derrotas, dor, e que você pensou que já não tinha solução? Talvez você disse, né? Ih, acabou, foi-se a glória. E o Senhor mudou a história. O Senhor continua mudando a história. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A mão do Senhor não está encurtada. Se Ele já fez uma vez por você, Ele é capaz de fazer de novo. Não estou dizendo que necessariamente Ele vai, mas Ele pode. Então se lembre disso. Traga à sua memória o que o Senhor já fez por você. Deus muda a sua história. Deus mudou situações nesta igreja. Esta igreja é testemunha. O Senhor muda situações. Olhe para dentro de si hoje e decida: Senhor, eu vou colocar a minha confiança em Ti. Eu não vou confiar nos carros, nos cavalos. Eu não vou confiar no poder humano. Eu não vou confiar na minha inteligência. Eu não vou confiar na minha sabedoria. Eu não vou confiar na minha formação. É em Ti, Senhor. É em Ti, Senhor. Eu quero confiar em Ti, eu quero crer em Ti. Ajuda na minha incredulidade, Senhor. De Ti vem o meu socorro. É da Tua mão, Senhor. Não é na arca, não é no tabernáculo. É do Senhor que vem a bênção. Talvez você precise hoje tomar uma nova postura, um novo compromisso com a liderança espiritual. Talvez você esteja andando aí como ovelha que não tem pastor, tendo pastor. Talvez você esteja sendo um pouquinho rebelde, dando trabalho. Querido, o Senhor não é Deus de confusão.
Você quer ser próspero? Você quer ver o agir do Senhor na sua vida? Submeta-se à liderança espiritual. Submeta-se à liderança espiritual. Mas o pastor não pensa como eu. Mas é por isso que Deus o colocou como seu pastor, para você seguir ordens. Talvez você precise de um sal de frutas espiritual para aprender a engolir ordens. O Senhor hoje quer trabalhar isso em você, talvez. E no seu Ebenezer você vai dizer: o Senhor está me ajudando a estar sendo guiado. Eu vou seguir liderança. E talvez você precise hoje fazer um compromisso de perseverar neste marco. Aproveite o marco que está sendo levantado, de 40 anos de existência desta igreja, e levante o seu marco. Eu vou seguir adiante. Até aqui me ajudou o Senhor, e eu quero que Ele continue me ajudando amanhã e depois. Eu vou perseverar no Senhor. Faça a sua oração aí. Faça o seu compromisso com Deus. Não é comigo, não é com o pastor Isaac, é com o Senhor. O Senhor que nos ajuda. Pai, obrigado, Senhor, porque nesta noite nós podemos levantar memorial, Senhor. Obrigado porque nessa noite nós olhamos para essa data tão importante, 40 anos da fundação, do nascimento da Assembleia de Deus Berseba. Obrigado, Senhor, porque nessa noite podemos nos lembrar de que Tu és fiel, de que Tu és poderoso, de que Tu és grande, de que Tu és o Senhor desta obra. E o Senhor tem trovejado sobre os inimigos ao longo destes 40 anos. E o Senhor tem aberto portas, dirigindo o Teu povo. O Senhor tem fechado portas, dirigindo o Teu povo. E nessa noite nós podemos ver que o Senhor tem ajudado esta igreja. Mas, Pai, nós queremos também levantar memorial em nossas vidas. Queremos olhar para a história desta igreja, Senhor, e vendo o Teu agir, levantar um memorial em nossas vidas, em nosso coração. Pai, nos ajuda a entender, a ver, a crer que o Senhor muda histórias. Talvez haja, Senhor, alguém entre nós nessa noite que precise de uma ação Tua, mudando história, mudando situação, transformando marcos, derrubando traumas. Tu és o Deus que muda história. Tu és o Deus que levanta um marco de felicidade, onde antes era um local de derrota. Deus, age nesta noite, no meio do Teu povo. Muda situações, Senhor. Muda corações, muda mentes. Transforma o choro em alegria. Pai querido, nos ajuda, Senhor, a confiar em Ti. Muitas vezes, Pai, nos vemos cercados por inimigos, por tristezas, por angústias. Nos vemos sem saída, Senhor. E tendemos, como seres humanos, a confiar em nosso braço, em nossa força, em nossa técnica, em nossa capacidade, em nossos recursos. Nos ajuda a confiar em Ti, Senhor.
Nos ajuda a elevar os nossos olhos a Ti, Senhor.